Então vamos falar um pouquinho dessa questão, né? Nós já começar aqui a falar. Olha, conforme as figuras em que a parte pintada conforme não, desculpa aqui, né? Aqui é contorne, ficou um F, é um T. Contorne as figuras, olha pessoal, detalhe importante aqui, ó. Olha só, olha como está escrito, as figuras. Quer dizer que então é mais de uma figura. Por isso que a maioria, acho que todos erraram essa questão. É mais de uma figura, né? Equivale exatamente ao meio. Por exemplo, essa primeira aqui não é. Essa não é um meio, nem perto. A parte pintada tem que ser o mesmo tamanho da outra. Então essa não dá o meio. Essa aqui dá o meio. Então, ó, contorno essa. Essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, dá o meio. Tem, né? Ó, 1, 2, 3, 4 não pintada e 4 pintada. Dá o meio. Esta não. Olha, tem 2 pintada e 4 não pintada. E essa aqui também dá um meio. Então as figuras que deveriam ser contornadas são essas, pessoal. Olha, esta e esta. Então cuidado na hora de ler. A dica que eu dou, cuidado na hora de ler, ó. As figuras, ele está no plural. Então quer dizer que é mais de uma figura. Questão número 2 fala o seguinte: represente por meio de desenho as seguintes expressões. Então, e para responder, olha só, a prova de vocês está dividida, tem essa parte para responder, então podia responder na lateral, né? Então vou responder lá, ó. Representar por meio de desenho. Então, 1/10. O que eu vou fazer? Né? Vou fazer aqui, então, algum desenho e vou dividir esse desenho em quantas partes? Em 10 partes. Tá? 1, 2, 3, 4. Vou fazer mais uns quadradinhos aqui, ó. Né? Aqui é difícil de desenhar. 10 partes. E vou pintar quantas? Uma. Vou pintar uma, então. Tá? Vou pintar uma. Ó. Vou simbolizar uma parte pintada. Pronto. Barbada, né? 1/10. Letra B. Ó. Questão letra B. 2 quilos. Novamente. Tá? A melhor parte de fazer geometricamente as frações é em retângulos, né? Vou dividir esse retângulo, claro que aqui estou a mão livre, mais ou menos, né? Vou dividir em 5 partes iguais. Lembrando que isso aqui são partes iguais, mas isso a gente não levou em conta, tá? Na hora de fazer a correção não levei em conta. E aí, vou pintar quantas partes desse? 2. Posso pintar assim? Posso. Desde que esteja 2 partes pintadas, então fica 2 quilos. Letra C. Letra C, ó. 3/4. Vou novamente desenhar aqui. Ó. Vou dividir em quantas partes? 4. Em 4. E vou pintar 3 partes, ó. Beleza. Até aí, todos acertaram. Na letra D, muita divergência, né? A letra D acontece o quê? Ó, eu tenho 3 partes. 3 partes de 10. Tem que fazer, né? Então eu vou começar aqui a desenhar o quê? Primeiro eu vou começar a desenhar 3 partes, ó. 1, 2, 3 partes. Vou desenhar mais 3 partes. Já são 6, né? Vou desenhar mais 3 partes. Já são 9. E vou desenhar mais. Estou fazendo tudo de 3 em 3. E agora eu vou começar a pintar. Mas não precisa fazer assim? Sim. Agora eu vou começar a pintar, ó. Quantas partes pintadas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que tem que ser assim, pessoal? Se lembrem? Se lembra que a gente falou no nosso livro didático do número misto? O que acontece aqui? Eu tenho 3 partes inteiras que multiplicam o quê? 1 sobre 3, não é assim o número misto?
Como é que a gente fazia essa transformação de número misto? Se lembrem? Ora, 3 vezes 3 aqui multiplicava, né? 3 vezes 3, 9. 9 mais 1 ficaria então aqui em cima o 10 sobre 3, ó. Ficaria aquela fração. Quando vem a questão com esse formato, que formato é esse? Tem aqui umas alternativas que tem a letra e uma bolinha na volta da letra. Geralmente, quando vem essas alternativas, quer dizer que isso aí são questões de múltipla escolhas, tá? Para vocês já começar a trabalhar esse tipo de questão dentro da sala de aula, questões de múltipla escolha. E essa é uma questão tirada da Saresp, tá? Diz o seguinte, então, em um concurso, o melhor goleiro foi eleito com 34 de um total de 85 votos. A fração que representa essa votação é... Vamos relembrar a fração de novo. O que a gente falou de fração? Que o total fica sempre embaixo. Em cima fica a parte. Bom, se o total foi 85 votos, nesse tipo aqui, o 85 vai ficar embaixo, né? E a parte vai ficar em cima. Qual dessas alternativas é a resposta? C. E um detalhe importante, pessoal, agora. Na hora de marcar, não se marca circulando toda a resposta, não é com X, é sempre pintando a alternativa. Então, se pega a caneta ou pega o lápis e faz isso aqui. E um detalhe importante, pessoal, na hora que eu pintei, bom, se eu usei lápis, tudo bem, eu vou apagar. Mas se eu usei caneta e quero trocar a resposta, depois de marcar não tem o que fazer. Marcou. Senão vai ficar duas alternativas marcadas, eu não sei qual que tá certo. Tá bem nítido aí, né? Dá todos para olhar, né? Vamos falar a questão 4 aqui, então. Essa aqui é uma questão bem interessante. Olha só. Uma pizza foi dividida em partes iguais e cada pessoa comeu uma dessas partes. Veja o que sobrou da pizza. O que sobrou da pizza? Quanto sobrou da pizza? 4. Sobrou? Ó, vamos pensar o seguinte, se a pizza... Vou fazer essas outras partes aqui, ó. Essa pizza está dividida assim, né? Não sobrou. Sobrou o quê? O que sobrou da pizza? Não sobrou o meio? Não sobrou metade dessa pizza? E aí, pessoal? Não sobrou metade? Sobrou. Beleza. Bom, olha só. Se cada pessoa comeu uma dessas partes, veja o que sobrou. Quantas pessoas comeram? 1, 2, 3, 4 pessoas comeram a pizza. Depois, qual a fração da pizza foi comida? 4/8. Beleza, quem respondeu isso está certo. Mas pensa o seguinte, pessoal. Vamos pensar o seguinte. Se lembra em fração que quando dá para simplificar, a gente simplifica? Por exemplo, o 4 e o 8 não são números pares. Não dá para dividir o 4 por 2 e o 8 por 2. E quanto que eu consigo? Não fica 2 quartos. Não é novamente dois números pares? Não dá para dividir o 2 por 2 e o 4 por 2? Não fica o meio? O que eu tinha deduzido lá em cima? Quanto sobrou da pizza? Não tinha sobrado o meio? Olha só, pessoal, vamos falar aqui então. Marta comeu 2 quartos de uma pizza. E João comeu meia da mesma pizza. Um meio da mesma pizza. Quem comeu mais e por quê? Eu vou ter um pedaço em Quem comeu mais e por quê? Marta. Vamos pensar o seguinte, então. Olha só, pessoal. Vou pensar o seguinte aqui na pizza, ó. É, uma pizza. Em quantas partes eu vou dividir essa pizza? Aqui ele tá pensando em quanto? Pessoal, olha só, uma pizza. Vou dividir essa pizza em 2 quartos.
Marta comeu isso aqui da pizza. 2 quartos. Aqui. 2 quartos. A Marta comeu isso aqui, perfeito? João comeu 1/2 da mesma pizza. Olha, esta mesma pizza, qual a parte que João comeu? É como se a pizza tivesse a mesma pizza, agora a pizza tivesse dividido assim. E João comeu 1/2. 1/2 isso aqui da pizza. Quem comeu mais? Ainda a Marta comeu mais? João. Olha, a Marta comeu 2 quartos. Dividi a pizza assim. A mesma pizza João comeu o outro lado. Então, quem comeu mais? Letra A. Resposta. Ninguém. Quem comeu mais? Não é ninguém. Quem comeu mais? Resposta. Os dois. Os dois comeram a mesma quantia. 64. Ó, os dois comeram a mesma. 1964. 74. Entenderam, pessoal, a resposta? Os dois comeram a mesma quantia, ó, como eu demonstrei aqui, ó. Até porque, professor, tem outra maneira de resolver? Tem. Quanto aqui, ó, pessoal? 2 quartos. Se lembra que eu falei que a fração dá para ser irredutível. 2 e 4 não são par? Então, o 2 dá para dividir por 2 e o 4 dá para dividir por 2. Então, 2 por 2 dá quanto, pessoal? 2 por 2 dá quanto? Dá 1. E 4 divididos por 2? Dá 2. Não é 1/2? Não é a mesma quantia que João comeu? Ó, isso aqui foi o que Marta comeu. Não é a mesma quantia que Marta comeu? É, né? Não é a mesma quantia que João comeu? É. Então, letra B. Vamos analisar a letra B? Pergunto para vocês. Letra B. Olha só, pessoal. Sobrou algum pedaço de pizza? Não. Se ela comeu 2 quartos e João comeu a outra metade, então não sobrou nenhum pedaço. Não sobrou nenhum pedaço. Não sobrou nenhum pedaço. Ficou alguma dúvida nessa questão, pessoal? Olha só interessante. O que eu disse para vocês? Tá? Acontece o seguinte. Se os denominadores são iguais, eu analiso os números de cima. Se os denominadores são diferentes, eu tenho que fazer a equivalência. Como é que é a equivalência? Professor, não me lembro mais. A equivalência é o seguinte. Ó, eu tenho 5/8 e eu tenho 1/2. Como é que é a equivalência? Eu olho o denominador de uma e de outra e multiplico. Então, por exemplo, se eu tenho 1/2, eu vou multiplicar aqui em cima por quanto? 2 sobre 2. Se eu tenho 5/8, aqui embaixo eu vou multiplicar por quanto? 8 sobre 8. Isso aí é equivalência. Para deixar o quê? As duas frações com o mesmo denominador. Para eu poder analisar qual é a maior e qual é a menor. Qual é a maior e qual é a menor. Então, olha lá. 5 vezes 2, 10. 8 vezes 2, quanto que dá? 16. Embaixo agora. 8 vezes 1 e 2 vezes 8. Ó, os dois denominadores são iguais. Quem é maior? O 10 ou o 8? O 10, então essa fração aqui, essa fração é maior que a outra. Como é que eu responderia? Ó, vou botar aqui, esta fração é maior, boca virada para ela, né? Maior que 1/2. Na segunda, ó, os denominadores são iguais, pessoal? Não. Equivalência, vamos lá. Então, 5 décimos multiplicado por 2 meios. Depois, 1/2
multiplicado por 10 décimos. Vamos ver a equivalência. 5 vezes 2, 10 vezes 2, 20. 1 vezes 10, 2 vezes 10. Qual é a equivalência dessa? Relação, então, sinal de igualdade, ó. Sinal de igualdade. As duas são iguais, ó. As duas são iguais. Essa deu maior. Essas duas são iguais. A letra C, pessoal. O que pega a letra C? Olha só o que aconteceu com a letra C. A letra C tem aqui o que a gente fala de quê? Quem se lembra o nome dessa fração aqui? Ela é um número misto. Como é que é feita a convergência do número misto? Vamos relembrar, ó. O que a gente tem que fazer? Opa, aqui embaixo é o 4. É quase isso. Quase isso. O que é o número misto, ó? Pessoal, número misto. Primeiro, vou transformar ela em fração. Pega o número inteiro, multiplica pelo denominador. 2 vezes 4, 8. E 8 mais 1, 9 sobre 4. O denominador repete. Então, a conversão de número misto é assim. Pega o número inteiro, multiplica pelo denominador, soma com o numerador e conserva o denominador. Então, 9 quartos e 6 quartos, quem é maior? Os denominadores são iguais? Sim. São. Então, só vou analisar o número de cima. Quem é maior? O 9. O 9. Então, a resposta ficaria assim, né? Ó, esse número é maior que aquele. Letra D. Os denominadores são iguais? Na letra D, os denominadores são iguais? Gurias? Não. São. Quem é o número maior, então? 7. O 4 maior que o 3 sétimos. Aqui embaixo, ó. Os denominadores são iguais? São. Quem é o maior? O 5 é maior que 5 terços é maior que 2 terços. Fica assim, boquinha virada para cá. Alguma dúvida nessa questão? Alguma dúvida? Não? Vamos lá então, olha só. Dona Jandira faz tortas para vender, certo? Sua prima foi passar uns dias com ela e tentar ajudá-la, cortou as tortas em pedaços, mas acabou dividindo-as de maneira diferente. Então tá aqui as duas tortas, ó. Tá aqui as duas tortas, a de maçã e a torta de morango. Dona Jandira ficou preocupada, porque sempre suas tortas eram cortadas em 8 pedaços e vendia a R$2 cada pedaço. Como as tortas já estavam expostas para a venda, ela não poderia cortá-las novamente. Portanto, ela precisa recalcular o preço de cada pedaço com base no valor de 1/8. Escreva o valor, olha só, aqui que está o grande erro. Uns perguntam, por que eu tenho um acerto e outros têm 2? Porque olha só, escreva o valor de cada novo pedaço da torta. Então, se são duas tortas, esses pedaços vão ter um valor e esses aqui vão ter outro. Tá? Pessoal, então primeiramente, olha só, vamos pensar que a torta da Jandira, como é que ela cortava a torta da Jandira? Em 8 pedaços. Então vou dividir essa torta aqui em 8 pedaços. Em 8 pedaços é assim, né? Certo? Cada pedacinho desses custava quantos reais? 2. O total da torta, então, seria o quê? 2 vezes 8. Toda a torta é 16, certo? Por que é importante? Por que é importante eu saber o total da torta? Porque agora eu vou pegar esses 16 na torta de maçã, por exemplo.
A torta de maçã, vou pegar o 16 e vou dividir por quantos pedaços que ela fez ali? 4. Cada pedaço vai valer quanto, então? 4. 4 vezes 4, 16. Então, cada pedaço aqui dessa torta de maçã é R$4 cada pedaço. Não, deixa o banheiro. A torta de morango. A torta de morango. Eu tenho, então, a torta toda 16. E ali, quantos pedaços tem na torta de morango? Metade de 16, quanto é cada pedaço? 8. Ó, então essa questão teria que ter quantas respostas? 2. E muitos botaram somente uma resposta. Só da maçã. Então, pessoal, cuidado. A leitura é muito importante. A leitura é muito importante. Tá? Pessoal, esse tipo de questão, o bom é a gente trazer sempre ela para o concreto, trazer ela para a representação gráfica. Vamos dizer assim, ó, um vizinho do seu Onofre optou por fazer reflorestamento em seu terreno. Ele dividiu em 3 partes iguais e plantou a mesma quantidade de árvores em cada uma delas. Então, ele tinha aqui o terreno e dividiu esse terreno em 3 partes iguais. Em cada parte plantou 24. a mesma quantidade de árvores. Então, cada parte ele plantou 25 árvores. A pergunta é: plantou 25 árvores ornamentais, no restante árvores frutíferas. Quantas árvores o vizinho do seu Onofre plantou? Então, eu quero saber o total. Então, 25 mais 25 mais 25 é 75. Tem outra maneira de fazer essa conta, não sei, de adição? Vezes. Posso fazer 3 vezes 25, que dá 75. Então, o vizinho do seu Onofre plantou 75 árvores. Vamos lá, primeira questão de múltipla escolhas. Olha só. O que fala? Vamos sempre fazer uma interpretação, né? Tá lá, ó. Mesmo que é de marcar, vou dizer, de marcar não precisa de cálculo. Não, pessoal. De marcar é aí mesmo que precisa de cálculo. Não é só chegar e chutar. Tá? Que é o cálculo que vai dar embasamento para vocês decidirem se está certo ou errado a escolha de vocês. Então vamos lá, ó. Questão na Saresp. Marcos dividiu 30 cartas de um jogo entre 5 crianças. Então vamos ver, qual o total de cartas? 30. Sempre vai embaixo, né? É ou não é? Sempre vai embaixo? E 5 crianças, seria assim, será? Como é que é o enunciado? Ó, Marcos pegou 30 cartas e fez o quê? Dividiu para 5 crianças. Então, qual é a resposta? Qual a resposta que se encaixa 30 sobre 5? A alternativa A. Né? E a gente marca a alternativa A pintando toda a alternativa. Aqui a bolinha toda pintadinha. Tá? Alguma dúvida nessa primeira questão? Não, né? Então não confundam. Ele pegou 30, tá bem? Pegou 30 e dividiu entre 5. Tá? Olha só essa aqui então. Que interessante. Em uma sala de aula, alguém botou pegadinha, não sei o que. Em uma sala de aula há 20 meninas. 20 mulheres, meninas. E 15 meninos. 15H. Eu vou chamar mulheres e homens. Olha só agora. A fração que representa a relação entre o número de meninas e o total de alunos. Qual o total de alunos? Vamos ver. Como é que eu vou saber? 20 mais 15 é 35 alunos. Então, quer dizer, se o total é 35, na minha fração ele vai
Embaixo. E agora? O número de meninas. Quantas meninas eu tenho na sala de aula? 20. Qual a resposta? 20 sobre 35. Qual a alternativa? Alternativa novamente. Alternativa, ó. Alternativa A. Então, ó. Alternativa. Pintar aqui a alternativa A. Olha que bonitinho. Ó. Alguma dúvida nessa questão? Então, qual a dificuldade dessa questão? Tinha que saber, então, o total de pessoas na sala de aula, né? E analisar isso que eu sublinhei aqui.